Essa é uma noite de ceia. E para nós é muito importante sabermos exatamente que essa é uma celebração estabelecida por Cristo, em memória dele e do que foi feito por ele. Amém? É uma noite que nós partimos o pão, nós bebemos o cálice, mas será que nós sabemos exatamente do que estamos participando? Será que conhecemos exatamente os tesouros escondidos num rito como esse, deixado por Cristo para todas as gerações seguintes, para a sua igreja? Algo de muito valioso, algo de muito precioso no ato em que juntos participaremos aqui. E nós precisamos aprender a valorizar revelações que nos levam para mais perto de Deus, que nos trazem mais entendimento sobre a vontade de Deus. Quem crê diz amém. Há pastores que se desdobram para tentar fazer o seu rebanho entender o melhor do céu para as suas vidas, mas se não houver interesse, se não houver disposição, se não houver vontade de crescer, se não houver desejo de aprendizado, essas palavras se perdem ao ar, se perdem ao vento, se perdem no ar. Era o que Jesus dizia para os seus discípulos: não lance pérola aos porcos. Se as pessoas não estão dispostas a escutar, não gaste sua energia, não gaste seu tempo. Por isso eu te convido a preparar o teu coração como um agricultor que prepara a terra a ser arada. Amém? Porque quando a semente é semeada, o problema da falta de fruto nunca vai ser da semente, porque a semente é a palavra de Deus, ela é saudável, é uma semente saudável, cheia de vida, cheia de potencial em si. Quando falta fruto, o problema é a terra, e a terra é o coração. Se o coração não estiver preparado, não vale muito. Amém? Hoje eu gastei importantíssimos minutos da minha vida tentando explicar para o meu filho do meio o que era o céu, e como é que era, e como é que o vô dele está agora no céu, e como é que isso acontecia. E depois de falar, achando que ele estava crescendo espiritualmente, ele olha bem para mim e fala assim: pai, sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no céu? Eu falei: meu Deus, valeu o investimento, olha que espiritualidade, é uma criança, já está nesse nível de intimidade com o Senhor. Fiquei todo orgulhoso. Sabe o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no céu? Eu falei: o que, filho? Ele: a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no céu é eu fazer número 2 na Torre Eiffel. O quê? A mesa parou, ficou todo mundo em pânico. O que você está falando? São coisas espirituais, tesouros do céu. E ele ficou: o quê? O quê? Rimou. Eu rimei. Hã? Ele quis fazer uma rima, coitado, mas não estava prestando atenção em nada do que estava sendo entregue a ele ali. Então seja você alguém que ara a sua terra para ela receber a semente. Amém? Pode aplaudir a Jesus por isso? Eu vou partir o pão, eu vou beber o cálice, mas será que eu tenho ideia do significado e profundidade do que eu estou celebrando? Que mensagem é emitida num momento como esse? O que eu devo assimilar? Que perspectiva eu devo ter? O que Deus espera que seja decodificado? Qual o propósito de um rito como esse, a ceia do Senhor? Marcos 10:45 diz: ao corrigir os 2 discípulos que pediram uma posição de destaque, Jesus disse a todos os discípulos que qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é o objetivo máximo de Jesus, igreja? Segundo o texto, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em
resgate de muitos. Repete comigo: resgate. Jesus esclarece o significado de resgate durante a última ceia, referindo-se ao cálice que ele compartilhava com seus discípulos. Ele diz: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão, diga remissão, para remissão de pecados. Esse cálice é o sangue do Novo Testamento, é o meu sangue derramado por muitos para remissão de pecados. Até agora nada de novo. Esse trecho está em Mateus 26, 28, também é citado em Marcos 14, 24, em Lucas 22, 20. Até agora nada é muito novo. A entrega de sua vida, representada pelo derramamento de seu sangue, iria resgatar e resultar na remissão dos pecados de todos aqueles que cumprissem os requisitos de arrependimento e fé. Então nós temos aqui a palavra resgate, nós temos aqui a palavra remissão, e ainda em diversos outros textos a palavra redenção. Eu vou lançar um fundamento sólido, então preste atenção, é Bíblia. Tem que ter um cimentão aí para o prédio subir bonito hoje, amém? Então, se quiser anotar, anote, se não, grava em teu coração. O importante é prestar atenção, porque a partir do fundamento vem tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio hoje. Resgate, o que é esse resgate? Resgate significa o valor pago para obter a libertação ou a soltura de um cativo. O exemplo mais claro que nós temos é esse: alguém veio e te sequestrou, e ligou para os seus familiares e disse: o resgate está em 1 milhão. A maioria dos familiares iam falar: pode ficar com ele, que ninguém tem 1 milhão aqui. Resgate é isso, é um preço que eu pago para ter de volta aquilo que é meu. É a libertação e a soltura do cativo. Jesus usou essa palavra para mostrar como o homem foi trazido de volta a Deus. Ele foi sequestrado pelo poder da morte, do pecado, e Jesus pagou um resgate, pagou um preço para poder ter o homem de volta. Esse conceito de resgate foi usado por Paulo também, 1 Coríntios 6,20 e também 7,23, fomos comprados por bom preço. Ele ainda diz na 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Então, além de Paulo, ainda Pedro escreve aos cristãos exilados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então não havia riqueza na terra capaz de nos comprar. Não era ouro, não era prata, não era nada corruptível. O único preço que poderia nos resgatar era o sangue inocente de Cristo Jesus. Então esse é o resgate, é o preço pago. Agora, redenção. Paulo escreveu que agora nós estamos justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Eu sou justificado gratuitamente pela graça, em função de quê? Da redenção. Ele ainda diz aos Efésios 1, 7, temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então eu tenho a remissão, eu tenho a redenção, eu tenho o resgate.
que foi pago por um preço muito alto. Foi o sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser resgatados, lavados e remidos. Mais um texto para finalizar. O autor de Hebreus escreveu: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, 14 e 15. Então, semelhante a resgate, o termo redenção significa comprar de volta. Já era meu, mas alguém tomou de mim, aquilo virou refém, e para ter aquilo de volta eu paguei um preço que me foi alto demais, caro demais. Deus me comprou de volta. Deus comprou os seus seres humanos de volta, pagando um preço alto demais, derramando o sangue de Jesus na cruz. Então, redenção e resgate significam que Cristo deu a sua vida e ressuscitou para tornar possível o homem, ou ao homem, a volta a Deus. Amém, amados? Nós estávamos separados de Deus. O pecado cava um abismo entre Deus e os homens. Nós só podemos ser reconectados a Deus porque uma negociação foi feita, um resgate foi pago, um preço alto foi pago. Para entender melhor essa história, abra sua Bíblia comigo em Levíticos, capítulo 25, verso 47. Levíticos 25, verso 47. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais apaixonado por ela eu fico. Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Eles estão intrinsecamente conectados, interligados. Verso 47 até o 49. Quem achou, dá um glória. Diz assim: e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate, diga resgate, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Um leitor leigo da Bíblia Sagrada passa por esse texto, sem que a sua vida mude 1 milímetro para a direita ou para a esquerda. Agora, a partir do momento que esse texto passa a ser lido de uma perspectiva profética, os nossos olhos se abrem para uma realidade celestial tremenda. Voltemos ao texto, agora explicado. E quando a mão do estrangeiro e peregrino, Satanás, ele é estrangeiro, ele é peregrino, e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, meu irmão, teu irmão Adão, que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino, ou seja, Satanás, a raça da linhagem do estrangeiro, os demônios, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Jesus. A necessidade do resgate. Como é que essa história começa? O estrangeiro e peregrino é aquele que em Apocalipse 12:4 cai do terceiro céus como um dragão, levando com ele terça parte das estrelas dos céus, ou seja, terça parte dos anjos. Então Satanás e seus demônios são lançados
no segundo céu. Então pensa comigo, primeiro céu, esse céu em que nós estamos, esse céu que os seus olhos visíveis, os seus olhos de forma crua conseguem enxergar, esse céu visível. Segundo céu, região celestial, onde estão Satanás, seus demônios e os anjos, e onde as batalhas são travadas. Terceiro céus, Deus, querubins, serafins, Cristo à sua destra e o altar onde o incenso é queimado o tempo inteiro, amém? Os anjos ali também estão com os arcanjos. Agora, para que haja conexão entre o terceiro céus e o primeiro céus, ou seja, entre o altar de Deus e a terra, tem que haver uma batalha no segundo céus. O que aconteceu com Daniel, que fez uma oração e essa oração não foi respondida, enquanto ele não jejuou por 21 dias, porque havia um principado impedindo do anjo trazer aquela resposta. Deus teve que enviar um arcanjo de guerra, Miguel, para que aquela resposta pudesse alcançar Daniel. Quem está comigo dá um glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que esse ser celestial, Lúcifer, que era um anjo de luz, ao ser lançado em função da sua rebelião dos céus, ele vem para a terra, mas não é essa terra aqui, a terra física, ele cai para essa terra lá num outro momento da história em Apocalipse. O que acontece quando ele é lançado dos céus é que ele vem para esses segundos céus, onde nós nos movemos por fé, onde as nossas orações são feitas, as regiões celestiais que estão aqui presentes, coexistindo com a nossa realidade, sem que seja percebida pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos. Mas se você pedir, Deus me dá a chance de ver as regiões celestiais, e Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver milícias e milícias e milícias de anjos acampados ao redor desse prédio. Se você fizer como Eliseu orou pelo garoto que era o café com leite, que estava com medo de outros exércitos, Eliseu disse: Deus, abre os olhos dele, para que ele saiba quantos estão conosco, muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Eram os anjos, eram os exércitos de Deus que estavam ali presentes. Então há anjos e há demônios, há espíritos de luz, há espíritos de Deus, há anjos de Deus, e há espíritos malignos, que estão nesse exato momento nas regiões celestiais, num plano paralelo ao nosso é material, num plano espiritual, amém? Então esse estrangeiro, esse peregrino, esse dragão é lançado nesse segundo céu. Ele é o estrangeiro, ele é o peregrino. Quando é que ele enriqueceu e o homem, Adão, empobreceu? Essa péssima negociação de Adão foi feita lá em Gênesis, porque Deus coloca Adão na terra e concede a ele autoridade, domínio e governo sobre os seres criados e sobre o próprio planeta Terra, amém? Não preciso ler o texto, preciso? Sujeitai a terra, governar sobre os animais, Gênesis 3. Agora Gênesis 3:17 conta um momento em que Deus julga Adão, a terra, Satanás, a serpente e a mulher pela quebra de aliança. Eles são colocados num jardim, eles só recebem uma direção: não comam dessa árvore. Eva, por influência do peregrino, por influência do estrangeiro, ela prova desse fruto. Adão faz o mesmo. Há uma quebra de aliança em função da desobediência, e a sentença qual é? Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. O que acontece nessa hora, igreja? O domínio, o governo, a autoridade da terra era de Adão, era do homem. Ele foi plantado nessa terra com o dever de transformar a terra num lugar parecido com o céu, num lugar que refletisse a glória do céu, num espelho do céu. Era uma extensão de reino, era uma extensão de autoridade, era uma extensão territorial. O péssimo negócio é feito quando ele não percebe que, ao quebrar essa aliança, ele entrega de bandeja a autoridade, o governo e o domínio da terra ao peregrino e estrangeiro.
Por que você acha que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? A autoridade sobre a terra é concedida ao estrangeiro e Adão perde essa autoridade. Por que você acha que em Lucas 4, versos 6 e 7, Jesus escutou do diabo quando estava sendo tentado no deserto? Dar-te-ei a ti. Olha o que Satanás, olha o que o peregrino e o estrangeiro disse tentando Jesus no deserto: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. Por quem, igreja? Por Adão. Porque a mim foi entregue por Adão. Não era meu, mas me entregaram, porque a mim foi entregue todo o poder e a sua glória, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha a barganha que Satanás tenta fazer com Jesus. Eu ganhei autoridade, me foi entregue autoridade e domínio sobre todos os reinos da terra, sobre toda a terra. Se você se prostrar e me adorar, eu te entrego, porque foi me entregue, e eu entrego para quem eu quiser. Então aqui é a prova de que ali em Adão, na quebra da aliança, Satanás, esse peregrino, esse estrangeiro, conquista autoridade sobre a terra. Agora, o que o texto de Levítico está dizendo? Que se esse estrangeiro enriquecesse e o irmão empobrecesse, haveria um resgate, haveria chances de resgate. Esse resgate poderia ser feito por um irmão ou por um parente próximo. Quem é esse, igreja? Adão foi o primeiro Adão. 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Então Adão perde, ele empobrece, o peregrino enriquece, mas há um resgate. Há um resgate, e se algum parente tiver o valor para pagar esse resgate, esse resgate é pago, e quem estava como sequestrador tem que abandonar, tem que entregar aquilo que lhe foi entregue no passado. Estão comigo, igreja? Então Jesus vem a esse mundo pagar esse resgate. Era um irmão de Adão. Ele tinha legalidade para tomar de volta aquilo que ele havia possuído nos tempos de Adão. O resgate precisava ser pago. Então o resgate, remissão, redenção, esses termos significavam libertação de escravidão, libertação de uma pessoa da escravidão. Isso está apoiado em Paulo, quando ele usa a metáfora do servo, do escravo, em Romanos 6, tendo sido servos do pecado, ou seja, escravos do pecado, porque quem peca é escravo do pecado, amém? Então, desde que ele tem domínio e autoridade sobre a terra, qual é a sua forma de escravizar os seres humanos? Os fazendo pecar, os fazer quebrar a sua aliança com Deus, como fez com Eva, como fez com Adão. O poder do pecado é o poder que mantém os seres humanos cativos à sua escravidão, a escravidão do peregrino, do estrangeiro. Tendo sido servos do pecado e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 17, 18. Amados, a missão de Cristo foi essa, o alvo de Cristo foi esse, a redenção, o perdão dos pecados, o resgate. Por quê? Porque Deus não suportou ver a sua criação, os seus filhos, escravos de um peregrino. Deus criou o ser humano para ser livre. Deus criou o ser humano para desfrutar das belezas da criação. Deus criou o ser humano para desfrutar do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas a partir do momento que esse território, que esse domínio é entregue a esse peregrino, a humanidade é corrompida. Esse pecado entra na humanidade, e a partir de então, o ser humano não consegue mais gozar de toda a alegria que era o projeto inicial de Deus. A vida, a partir de então, passou a estar debaixo de um jugo.
a escravidão do pecado, a ela está atrelada aos males da humanidade. Nessa escravidão está a raiz de toda a opressão, de todo pânico, de toda depressão, de toda síndrome. O grande problema da humanidade é esse: a humanidade está debaixo de uma escravidão. As mazelas sociais são resultados dessa escravidão. Toda a raiz de possessão, de medo, de terror, as traições, as infidelidades, as destruições de lares, de casamentos, a prisão aos vícios. Tudo tem a ver com essa escravidão inicial. Escravo não vive, escravo só serve. Qual que é a intenção do estrangeiro e peregrino? Quanto mais pecado houver, mais domínio eu tenho, mais força eu tenho, mais autoridade eu recebo. Então aqueles que são escravos do pecado vivem para satisfazer as necessidades do seu Senhor. O estrangeiro usa os pecados da humanidade para fortificar a sua autoridade na terra. E aquele que é escravizado não vive, ele vive em função de seus pecados. Só quem foi ou é escravo do pecado que sabe o quão real é essa afirmação. Só quem sabe o que é lidar com a escravidão de um vício. Largar a família, largar tudo, gastar o que não tem, arriscar a própria vida por um pedaço de pedra de crack. É um vício, é uma escravidão. Só quem sabe o que é um adultério, um vício na área sexual, vendo a família se arrebentando, vendo os filhos se afastando, mas não há nada que faça com que aquele coração se arrependa. Ele já nem quer mais, ele já nem tem mais prazer naquilo. Mas o escravo não faz escolha, o escravo obedece. Ai, que arrependimento, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Senhor, me ajuda. É só até o Senhor, peregrino e estrangeiro, chegar de novo exigindo o pecado. É incontrolável. Ele sai como alguém controlado só para satisfazer a necessidade daquele que se alimenta do seu pecado. Senhor, nunca mais na minha vida, hoje eu parei. Quantas pessoas dizem isso ao final de uma madrugada, acordam arrependidas, só para que naquela próxima noite eles já sintam aquela coisa incorporando as suas vidas e os levando a pecar e pecar e pecar. São escravos, não vivem. São escravos, só sobrevivem, estão servindo o peregrino, estão servindo o estrangeiro. Escravo está condenado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Se não houvesse resgate, seria a morte. Pecador é refém. Pecador depende de um resgate. Eu estou preso, eu fui sequestrado, meu sequestrador me escraviza, ele me faz trabalhar para ele, ele arrebentou a minha família, ele arrebentou as minhas finanças, ele destruiu todos os meus sonhos, ele me faz servi-lo, ele roubou a minha vontade de amar minha esposa, de cuidar dos meus filhos. Eu estou afastando de mim as pessoas que eu mais amo, eu estou acabando com a minha saúde, mas eu não consigo parar. Eu sou um escravo, eu sou um refém, alguém tem que vir me libertar. Só que o peregrino diz: tudo bem, mas tem um resgate, tem um preço. O único que tem poder para libertar foi aquele que pagou o preço desse resgate. Quem crê nisso diz amém. Como é que isso funciona? Quando Adão quebrou a sua aliança com Deus e pecou, Satanás ficou com um escrito de dívida. A partir de agora, eu tenho domínio sobre eles, eu tenho domínio sobre a terra. Para esse domínio quebrar, para eu rasgar esse escrito de dívida, o preço do pecado, o preço do resgate tem que ser pago. Como é que isso funciona? Quando você peca, o acusador está ao seu derredor como um leão procurando a quem tragar. Ele viu o teu pecado.
Os seus exércitos se mobilizam para avisar Satanás de que você pecou. Eles vêm com um escrito de dívida. Ele está devendo, ele pecou. E eles tentam correr para que Satanás faça como ele fez com Jó, entrando na presença de Deus para dizer: olha aqui, olha esse aqui, ó. Ele está lá embaixo, ele confia em ti, mas ele deu legalidade, ele está em pecado. Eu tenho o direito legal de matar, roubar e destruir. E se esse não pede perdão pelos pecados, essa legalidade fica aberta nas regiões celestiais. Ah, mas Deus me ama, Deus quer o meu bem, Deus é amor. Sim, Deus é amor, e te amou tanto que pagou o preço do seu resgate. Agora, se esse escrito de dívida fica na mão de Satanás, ele tem legalidade para acabar com o teu casamento, para destruir as tuas finanças, para entrar na tua empresa, para te trazer enfermidade, para te trazer destruição. É o que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. Quando é que essa legalidade cai? Olha, Satanás, ele errou aqui, ele pecou, corre, vai acusá-lo diante de Deus. Aí você vem para a casa de Deus, você sabe que errou, porque ninguém peca sem saber que está pecando, ninguém erra sem saber que está errando. E aí você se dobra diante de Deus, porque teu coração foi tocado pelo Espírito Santo, e você confessa o teu pecado, e você pede perdão. Você ora dizendo: em nome de Jesus, em nome daquilo que Jesus fez, porque Jesus já pagou o preço do meu pecado, já pagou o meu resgate. Senhor, me perdoa. Nesse mesmo momento, esse escrito de dívida some das mãos dos demônios. Eles não têm do que te acusar, eles não têm o que falar de você. Eles perdem completamente a legalidade. No momento em que você se arrepende, no momento que você se acerta com Deus, eles já não têm mais autoridade para tocar a tua vida, eles já não têm legalidade para tocar a tua vida. Agora se acerta com Deus, porque você, do contrário, pode esperar certeza de destruição. Ocultar pecados é a pior escolha de um ser humano, porque mais hora ou menos hora, esse escrito de dívida vai parar na presença de Deus, e Deus, com muita tristeza, vai ter que dizer: sim, você vai poder atacá-lo, porque eu dei tantas oportunidades, ele não se arrependeu, e agora você tem legalidade para agir, e agora você tem legalidade para envergonhar, e agora você tem legalidade para destruir. Agora, quando há uma oração, quando há um clamor, a Bíblia está dizendo em Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfou, e deles triunfou em si. Está escrito. Ele pegou os nossos escritos de dívida e pregou na cruz do Calvário. Está tudo pago, a conta foi paga, o resgate foi pago, ninguém deve mais nada. Você não tem autoridade para prender mais ninguém, para deixar ninguém mais ser escravo. Você não tem como escravizar mais ninguém. Se ele crê no sacrifício de Jesus na cruz, a conta já foi paga, o resgate já foi pago. Você tem que libertá-lo, você tem que libertá-lo, você tem que soltar as tuas arras, soltar as tuas algemas, soltar os seus ferrolhos. Você não aprisiona mais, você está agindo de forma ilegal. Vem, calamachobi, andane. Cédula que te era contrária, cravado na cruz, está aqui, ó. Eu paguei no lugar dele, eu morri no lugar dele, eu sou o resgate, o meu sangue é o preço que você queria para libertá-los. Eu sou o resgate, você não escraviza mais. Agora, qual é a sua posição em Cristo hoje? Qual é a sua posição em Cristo hoje? Nós somos chamados a ocupar espaço nas regiões celestiais. Como é que é isso? Se você chega num bairro e começa ali um trabalho de uma igreja,
as pessoas começam a se reunir para louvar a Deus, para adorar, para estudar a palavra, e ali se forma uma igreja. A glória de Deus começa a se manifestar naquela região. A glória de Deus começa a se manifestar naquele lugar. Naquela mesma área, se tiver qualquer centro, ou qualquer culto, ou qualquer outro Deus que não seja o Deus vivo, esses trabalhos espirituais começam a receber interferência. Por quê? Porque a igreja tomou o lugar dela nas regiões celestiais. Vocês já escutaram histórias assim? Ah, poxa, eu fui visitar no passado, estava desviado um centro, estava lá derramando sangue, matando animal, fumando charuto, bebendo cachaça, mas quando eu cheguei parou tudo, falou, manda sair daqui, que esse aqui não fica, essa aqui não fica. Vocês escutaram histórias assim? Ah, brincadeira do copo. Ah, essa magrela aqui pode sair, ela não vai ficar. A pastora passou por isso na adolescência. A turminha brincando a brincadeira do copo, invocando o Espírito escreveu, a magrela sai. Quem era a magrela? A pastora. Gordinho sou eu, ela é a magrela. A magrela sai, senão não tem brincadeira. Por quê? Porque ela já era marcada, ela já era uma pessoa separada, ela já cria em Deus, ela já era alguém que seria poderosamente usada por Deus. Ela chegou naquele lugar, ali não se manifestou mais nada. Por que vocês acham que há uma tentativa tão esforçada dos inimigos da igreja, dos seguidores de Satanás, de tentar destruir a igreja? Porque onde uma igreja chega, aquele bairro começa a ser transformado, as regiões celestiais são tomadas, os anjos e arcanjos abrem portais, a glória começa a descer, os anjos põem escadas, eles estão descendo, eles estão subindo, e as trevas não prevalecem contra a luz, e as trevas não prevalecem contra a luz, e as trevas não prevalecem contra a luz. Aquele lugar nunca mais será o mesmo, aquela casa nunca mais será a mesma, aquela cidade nunca mais será a mesma, aquela nação nunca mais será a mesma. Aleluia. Chamados para ocupar espaço nas regiões celestiais. Quem é o peregrino e o estrangeiro hoje? É só um poceiro. O que é um poceiro? Ele não tem direito legal àquela terra, ela não pertence a ele, ele não tem escritura da terra, mas enquanto ninguém vem para mandá-lo embora, ele vai ficando. Enquanto ninguém vem para expulsá-lo, ele vai ficando. O peregrino e o estrangeiro hoje não é nada além de um poceiro. Não tem direito legal sobre a terra, nem sobre os segundos céus. Ele age ilegalmente. Como? Ocupando o espaço que você não ocupa, retendo as suas bênçãos, travando a sua vida. Por quê? O resgate já foi pago, mas a tua posição agora é ocupar esse lugar. O lugar que você não ocupar, ele vai e fica. Mas Deus, eu estou orando, eu não estou vendo resposta, não há mudanças, o Senhor está vendo o caminho que eu estou trilhando, se nada acontecer, vai ser uma meleca lá na frente. Pai, o Senhor escuta a minha voz, Ele já te respondeu lá na cruz do Calvário. A parte dele já foi feita, já está tudo consumado. Tudo que Ele tinha que conquistar para você, Ele já conquistou lá na cruz. Você tem acesso a todas as coisas, você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso ao reino, ao sistema de saúde do reino, você tem acesso ao sistema de segurança do reino, você tem acesso ao sistema financeiro do reino, tudo já te foi garantido, acesso irrestrito. Mas por que não muda, Pai? Porque não muda, Pai? Porque enquanto você não toma o território que é teu, ele fica lá, posicionado no seu lugar, segurando as bênçãos que são suas. Quantas orações você fez que ainda não foram respondidas? Deus está falhando? Deus não está respondendo? Ou será que a maioria delas ficou presa aqui no segundo céu? Ou será que a maioria delas ficou presa aqui nos segundos céus?
Porque Deus nunca disse que ia te abençoar na terra. Segura essa. A palavra não diz isso. Não era a bênção que ia chegar até você. Sabe o que a palavra diz? Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos estão nos lugares celestiais. Essas bênçãos já são suas e elas já estão no segundo céus. Qual que é a tua parte agora? Quanto tempo você não sobe lá para buscá-las? Há quanto tempo você não sobe lá para ver como é que está a tua caixa de entrada? Há quanto tempo você não sobe aos segundos céus para se mover ali, para tomar posse do que é teu, para cuidar do teu terreno? Há quanto tempo você não sobe aos segundos céus para receber aquilo que Deus já te liberou, para aquilo que Deus já conquistou? Efésios ainda diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, verso 12 do capítulo 6, mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é que a guerra acontece? Onde é que tudo está sendo travado nesse exato momento, igreja? Tua guerra não é contra a carne e o sangue. Teu problema não são contra os seus credores. Teus inimigos não são de carne e osso. Teus inimigos não são humanos. A verdadeira guerra, onde tudo acontece, é esse campo celestial, é esse segundo céus. A luta não é contra carne e sangue, é contra principado, potestade, príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais das maldades. Onde? Nos lugares celestiais. E há quanto tempo você não entra para guerrear num lugar desse? Quantas bênçãos você imagina que eles estejam retendo? Quanta coisa já foi liberada e não te alcança, porque você não sobe para tomar o que é teu? Porque você não sobe para expulsar esse poceiro do terreno que é teu? Pergunta para o seu vizinho: onde ele nos abençoou? Repete para ele: onde? Nos lugares celestiais. Diz para o seu vizinho: repete. Agora repete para ele: nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Aí está você aqui com a sua microvisãozinha, preocupado com a coisa que é material, olhando só para aquilo que você faz ou deixa de fazer, aquilo que te disseram, o limite que te deram, o prazo que deixaram de dar. Aqui está você quase morrendo na fé, porque simplesmente deixou de subir para guerrear onde a batalha tem sido travada. Há quanto tempo você não sobe? Você tem que buscar essas bênçãos. Você tem que ocupar o espaço que é teu. Ele é poceiro, ele está ali ilegalmente. Agora o que o pecado faz? Dá legalidade. Poceiro não, eu tenho uma nota aqui, ó, promissória. Ele me deve, ele pecou. Enquanto não se arrepender, não se acertar e não vier buscar, não passa nada aqui, vou travar todas. Pode vir o exército de anjos que for, se tiver um escrito de dívida, eles não têm o que fazer por você. Senhor, desloca os teus anjos, põe os teus anjos para guerrear. Meu Deus, manda as milícias entrarem em guerra agora em meu favor. Se tiver um escrito de dívida ali na mão dele, pode vir o céu inteiro, porque ele tem legalidade para estar ali. Essa legalidade só cai quando há arrependimento genuíno, quando é confissão de pecados, quando há pedido de perdão. Aí esse escrito é rasgado e aí o céu se move em teu favor. Redenção, redenção, redenção. Remissão de pecados, resgate. Quando é que isso é anunciado na Bíblia? Muita atenção agora, para não perder a essência desse sermão. Lá em Êxodo,
capítulo 24, verso 3 diz assim, não precisa ler, eu leio aqui. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Por enquanto até aí, tá? Qual é o cenário? Moisés sobe a primeira vez, recebe as tábuas da lei, desce, há uma idolatria, há um bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas, aí todo mundo entra em jejum de novo, ele intercede pelo povo, ele sobe pela segunda vez ao monte em jejum, aí agora ele está escrevendo, porque a primeira Deus escreve para ele, a segunda ele tem que escrever, ele conta para o povo aquela palavra, o povo responde numa só voz, Moisés, o que você falar a gente faz. Ele escreve essas palavras, ele se levanta de manhã de madrugada, ele faz um altar aos pés do monte Sinai, segundo as 12 tribos de Israel, ele faz 12 monumentos, por isso que tinham que ser 12 apóstolos na ceia, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros, e Moisés, então, estão comigo? Moisés erigiu o altar, Deus queria se revelar ao povo, a ideia de Deus sempre foi essa, amizade com seus filhos, amizade com a sua criação, que os seus filhos o conhecessem como pai. Então Moisés recebe as tábuas pela segunda vez, ele faz esse altar, são 12 memoriais, em função de 12 tribos, por isso 12 apóstolos lá na frente, e agora ele chama jovens, eles estão matando o bezerro, eles estão jogando sangue sobre o altar, eles estão derramando sangue, que é a moeda na região espiritual, porque onde há sangue há vida, amém? Por que sangue? Porque sangue é vida, eles estão derramando sangue, que a partir de Cristo nunca mais precisou ser derramado, porque Cristo é o sacrifício eterno e suficiente. Agora, Moisés dá ordem aos jovens, eles estão derramando sangue, e o texto diz no verso 6, Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Isso é muito mais forte do que você imagina. Aqui estava sendo selado o Antigo Testamento. Aqui estava sendo anunciado e selado o Antigo Testamento. Moisés recebe o sangue, presta atenção nisso, metade do sangue ele guarda em bacias, ele não usa, e a metade do sangue ele está aspergindo sobre o povo, e aí ele lê a lei e ele diz, agora, nesse dia, nesse momento, com esse rito, eis aqui o sangue do concerto, da aliança, do testamento, que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. O Antigo Testamento está sendo anunciado e selado nesse exato momento. Agora Moisés aspergiu sobre o altar metade do sangue. Pergunta, aí a outra metade? Quando Moisés está aspergindo metade do sangue, ali a antiga aliança estava sendo selada, o Velho Testamento. A outra metade que ficou nas bacias era a tipificação do sangue de Jesus, que ia anunciar a nova aliança. Ninguém tocou naquele sangue, ele não pôde ser aspergido, ele ficou em bacias. Deus mandou, metade você usa, o Antigo Testamento anunciado, esse sangue aqui você deixa. Era o sangue de Jesus tipificado, anunciando uma nova aliança.
foi o sangue que foi entregue na nova aliança. Por isso ele disse em Mateus 26, 28, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para remissão de pecados. Aleluia. No Antigo Testamento ninguém estava apto a beber esse sangue, por isso ele ficou na bacia. Mas hoje, sobre a graça, porque o resgate já foi pago, porque nós temos acesso irrestrito a Deus, porque o menor no reino dos céus, a partir desse pacto, é maior que João Batista, o maior profeta do antigo pacto, porque nós temos a graça, porque o Novo Testamento é a graça. O sangue não é derramado mais em bacias, mas em cálices. Dêem glória a Deus por isso, meu amado. Não é mais derrubado em bacia, mas em cálices. Ali ninguém podia beber aquele sangue, não estavam aptos para isso, mas hoje nós celebramos a ceia, bebei do sangue do Cordeiro, que é o sangue da nova aliança. O Echecalamassou, o Icarabacebi andanai. Oh! Aleluia! E o que nós vemos no primeiro e no segundo pacto? Êxodo 24, verso 9. Depois disso, subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, a classe sacerdotal, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Depois que aquele pacto é anunciado, que aquele sangue é aspergido no altar, eles sobem para ver o Deus de Israel. Deus queria se revelar, só que olha o que eles veem parcialmente o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então a visão que eles tiveram era a visão que o pacto antigo permitia que eles vissem, foi parcial. Eles viram uma pedra safira como obra de safira, e uma claridade, uma luz forte, e não passou disso. Era o que o Antigo Testamento podia oferecer, parcialmente, aquela que é a revelação dos céus, que é a revelação de Deus. Diz o texto, porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, mas viram a Deus, viram a base do trono, é verde, é de safira, é uma obra de pedra de safira, é um negócio maravilhoso, mas a gente só viu a base, era uma claridade, era uma luz, a gente só conseguiu ver a base. No primeiro pacto, ele foi visto pelo povo em sua claridade, como obra de safira. E no segundo pacto, oh, agora ele pode ser visto em toda a sua glória, agora ele pode ser visto em toda a sua revelação como Filho de Deus. Esse é o registro da visão que os sacerdotes tiveram no antigo pacto. Como é que é o registro da visão que João, o apóstolo, teve na nova aliança em Apocalipse? O texto diz, Apocalipse 1:12, e virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Ele dá detalhado o que ele enxerga ali, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e quando eu ouvi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O xereclobarabachaias, exedecodehandenai.
Canai, e Corribando Robaje, Oxede Canto Lamassai, Oribase Candanamachai. Eu sou aquele que vivo, fui morto, mas vivo, estou aqui vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da Seurique Canai, Orabachou Biandanai. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Antes uma visão parcial, é uma claridade, é um trabalho de pedra de safira, é esverdeado. A glória descreve com detalhes o cinturão de ouro, a cor dos cabelos, os olhos como chamas de fogo, o tom da voz como voz de muitas águas. Agora a revelação é plena, agora a revelação é completa. No antigo pacto era a sombra, no antigo pacto era um conhecimento parcial. Na nova aliança, no novo pacto, o acesso é irrestrito. O acesso é restrito, o conhecimento é pleno, a revelação é plena, a revelação é total, e isso está à sua disposição. Chorei, O que é a ceia hoje? O que é a ceia hoje? Por que partir do pão e beber do vinho? Em memória dele. Porque esse é um anúncio para que esteja viva em nossas lembranças, em nossa memória, a verdadeira boda que um dia será comemorada quando ele vier para arrebatar a igreja. Aí sim, ele vai se unir à igreja. Isso só está tipificando o que ainda vai acontecer. Isso é só para deixar fresco na sua memória, é para você não perder o foco. Esse cálice fala de uma festa que nós ainda vamos participar, das bodas do Cordeiro, quando o noivo casa com a noiva, quando Cristo casa com a sua igreja. É um anúncio, é uma prévia de uma celebração, prêmio para todos aqueles que foram fiéis no segundo memorial, na segunda aliança, no segundo pacto, no Novo Testamento.